Minha gente, nesse vídeo eu vou falar sobre a religião do Umbanda, tá? Umbanda. Acho que vocês com certeza devem ter ouvido já falar sobre essa religião. Sim, é uma religião, eu não tenho nada contra essa religião. Vou falar sobre aonde que surgiu essa religião, quais são as leis, quais são os deuses que eles acreditam, quais são os costumes deles. Eu vou falar tudo nesse vídeo aqui, nesse canal. Então, antes de tudo, compartilhe o vídeo e deixe o gostei nesse vídeo aqui pra me ajudar, tá bom? Pra esse vídeo ser mais recomendado para mais pessoas, para as pessoas virem conhecer mais sobre as religiões. Então, lembrando que cada religião, quem cria um deus são homens, não homens são que criam deuses. Não, são deuses que criam, não Deus que criam homens, não Deus que criam homens, são homens que criam deuses. Religiões foram criadas de homens para homens. Foram criadas de humanos para humanos. Vamos falar sobre a religião da Umbanda, né? Onde que surgiu, para a gente saber. Então, a religião Umbanda é uma religião monoteísta e afro-brasileira surgida em 1908, fundada por Zélio Fernandinho de Moraes. Baseia-se em 3 conceitos fundamentais: luz, caridade e amor. A palavra Umbanda pertence ao vocabulário quimbundo de Angola, quer dizer arte de cura. A origem da Umbanda é uma religião surgida nos subúrbios do Rio de Janeiro. Em 15 de novembro de 1908, Zélio Fernandinho de Moraes, nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, teria incorporado no Caboclo das 7 Encruzilhadas. Este espírito o teria ajudado a criar a religião de Umbanda. Rapidamente, ela se espalhou por todo o Brasil e outros países da América Latina. Suas crenças misturam elementos do candomblé, espiritismo e do catolicismo. Por isso, para muitos estudiosos, a Umbanda seria uma espécie de candomblé, sem sacrifícios de animais, algo que seria mais aceito pela população branca e Umbanda da época. Lembrando, minha gente, que não é só apenas a Umbanda que faz esses sacrifícios de animais, porque até mesmo a religião cristã também faz a mesma coisa. Se você for ler sua Bíblia por completo, você vai ver algumas passagens desse Deus evangélico, ele pedindo ali sacrifícios para poder fazer suas oferendas para ele, porque ele gostava de sentir o cheiro, né, de animais queimados. Então, não é só apenas a Umbanda que faz sacrifícios de animais, e nem muito menos a magia branca ou negra, porque a mesma religião da religião cristã, ela também usa também a magia branca, mas não tem muita diferença, minha gente. São iguais, são a mesma coisa, magia branca, magia escura, enfim. Ainda pegou o conceito de kardecismo, que estava chegando ao país, como de evolução e a reencarnação. Lembrando também que essa religião, ela não tem nada a ver com só apenas para fazer o mal, tá? É uma religião que faz também o bem. Também tem Jesus como referência espiritual e é possível encontrar imagens de lugar destacado nos altares das casas ou de terreiros de Umbanda. O local para a realização das cerimônias da Umbanda chama-se de casa, terreiro ou barracão. E, igualmente, são feitas várias celebrações ao ar livre junto à natureza e rios, cachoeiras ou na praia. Essas cerimônias são presididas por um pai ou uma mãe, um sacerdote que dirige os ritos que comanda a casa. Também é responsável por ensinar a doutrina e os segredos da Umbanda e dos seus discípulos. Cerimônias da Umbanda. A cerimônia da Umbanda resiste de sessões de passe, o que a entidade reorganiza o campo energético astral da pessoa. Igualmente são sessões de desencarrego, quando é captada a energia negativa da pessoa é transferida para os fundamentos do templo. Note que não é permitido qualquer tipo de remuneração por esses trabalhos espirituais.
As vestes mais usadas nessas cerimônias são brancas, porque essa é a cor neutra que agrada a todos os orixás iguais e guias, né? Na Umbanda não se pratica sacrifício de animais, e sim celebra rituais de batizado, consagração e casamento. Pontos da Umbanda. Os pontos da Umbanda são cânticos para louvar. Chama de se despedir do orixá e das linhas de entidades. Acompanhadas por instrumentos de percussão, como atabaque, é importante conhecer o ritmo de cada orixá ou entidade. Este aprendizado começa na infância, no iniciado. Igualmente, é preciso saber uma infinidade de canções. Os pontos de Umbanda é o candomblé, influenciaram diretamente a música popular brasileira. O hino de Umbanda, apesar de Umbanda várias de acordo com a região do Brasil, é de cada casa, terreiro, ou menos com a canção é muito popular. O hino da Umbanda, composto de José Manuel Alves, letra, enfim. Aí tem a música aqui, ó, refletiu luz divina com todo o resplendor, e do reino de Oxalá, onde a paz e amor. Enfim, tem umas músicas, né, que os símbolos da Umbanda são Exu toca o preto, né? Exu troca tudo, Exu tranca ruas, Exu toquinho, Exu tranqueira, Exu pagão, Exu trancagira, Exu voludo, Exu maré. Então você pode pesquisar aí quais são esses Exu. Antes de iniciar a cerimônia da Umbanda, é comum uma pessoa iniciar a riscar ao chão um símbolo diverso, de estrela, de cruzes, tridentes, traços retos ou curvos. Estes podem variar de acordo com a casa de Umbanda, mas o sentido é o mesmo, ou seja, chamar as entidades que vão ser trabalhadas e garantir a chegada dos guias a serem incorporados, homenagear os orixás, trazer bons fluidos e energias aos participantes. É preciso observar que estes traços são apenas alguns dos muitos símbolos que existem na Umbanda. Crenças da Umbanda. A Umbanda é uma religião monoteísta, onde existe o conceito de um Deus supremo, denominado Olorum ou Oxalá. Creem na imortalidade da alma e na reencarnação e nas leis kármicas. Acreditam em orixás, personificações de elementos da natureza e de energia. E os guias espirituais podem se incorporar durante certas cerimônias à Via Terra para ajudar as pessoas que necessitam. Os guias são denominados entidades, e cada orixá possui uma linha de entidade que o auxilia. Os orixás encontrados na Umbanda são Oxalá, Xangô, Lemanjá, Ogum, Oxóssi, Oxum, Lezão, Omulu, Onanã. Aqui listas das principais entidades que manifestam na Umbanda. Caboclos, espíritos de índios que voltam ao mundo terreno para ajudar as pessoas com problemas de saúde. Preto velhos, pessoas que foram trazidas da África para serem escravizadas no Brasil, apesar de terem sofrido em vida, agora são espíritos ditos evoluídos que dão ótimos conselhos que quem os procuram. Baianos, as pessoas que viveram na Bahia e que escolheram serem guias e ajudar quem precisa. Trabalhar com emprego, saúde, força moral. Marinheiros ou majuros. Em algumas regiões essas linhas não existem. Trabalhem com limpeza psicológica, física e espiritual. É sempre falar a verdade. Estão sempre balançando por quem vem do mar. Tiveram uma vida sofrida, mas de muito aprendizado. Eles são os espíritos das crianças. Risonhos, adoram brincar, consolam os aflitos, os pais e as mães, e às vezes comentam até algumas travessuras. Malandros são aquelas pessoas que tiveram que usar de uma esperteza para sobreviver. Uma das mais conhecidas de Zé Pilintra. Ficou órfão de um pai e de uma mãe para sobreviver e começou a realizar pequenos roubos de trapaças, cuidar das mulheres viciadas e das maltratadas, das prostitutas e esquecidas.
Pombagira são as que em vida lutaram contra a situação opressora feminina e por isso agora ajuda aquelas que passam por problemas. Uma delas foi Maria Padilha, amante do rei do Pedro, que foi surgido em 1334 e 1369, retratada como uma mulher sensual, bem vestida e sedutora. Há também outras entidades como os baiodeiros, né, os cigarros, orientes, etc. Para exercer o trabalho espiritual, os responsáveis pela ligação entre o mundo espiritual e material. Os mendigos irão receber, incorporar estas entidades e assim ajudar o consuliente. Deste modo, percebemos que a Umbanda alcança um equilíbrio entre o secretismo e a religião afro-brasileira. Então, é africana, veio da África e veio aqui para o Brasil. A Umbanda foi confundida durante muito tempo com a macumba carioca, ou quimbanda, em 1905, no João Rio, do Rio, né? E 1881 1921. Publica suas reportagens que resultaram no livro As Religiões do Rio e menciona ritos onde se incorporavam espíritos de caboclos e preto velhos. Muitos terreiros nascem do kardecismo, tal como Tenda Espírita de Nossa Senhora da Piedade, em 1908, mais adiante entre os anos 1920 e 1930. A representação às religiões africanas levou à união de várias casas e terreiros. Era necessário organizar e uniformizar o culto umbandista, padronizando algumas diretrizes doutrinárias para evitar perseguições. Naquela época era usual utilizado no termo espírita como forma de evitar perseguição às novas religiões afro-brasileiras. Contudo, para legitimar, Umbanda buscou desafricanizar e embranquecer. Para tanto, em 1939 surge a primeira federação de Umbanda na União Espiritista na Umbanda do Brasil, UEUB, quando a origem da Umbanda foi estabelecida no Oriente da África Oriental. Por outro lado, no contexto da ditadura militar em 1964-1985, a Umbanda irá servir como instrumento de legitimação para o projeto nacionalista. Assim, a região ganha as manchetes de jornais e revistas. Então, vamos saber quais são as leis aqui do Umbanda, né? Quais são as leis? Porque cada religião existe a lei, né? Assim como no cristianismo, outras religiões também existem as leis. Então, na Umbanda também existe a lei, existe também seus deuses, né? Então, vamos saber quais são essas leis. Essa lei da Umbanda. Nos dias atuais existe uma grande variedade de religiões e vertentes religiosas presentes na nossa sociedade. É comum, inclusive, fazer confusão em relação às práticas credos, misturando por vezes coisas de mais de uma matriz religiosa. Por isso, é presente o artigo vem abordar a Umbanda, fundamentos de teologia e a fim de fazer um que conheça essa religião. A Umbanda é uma religião que tem como fundamento e não existências de preconceitos. Além de ajudar, mutua e composta por diversas misturas de crenças vindas de outras religiões. A Umbanda é uma religião 100% brasileira, com influência da cultura africana, indígena, tupiniquim e orientais católicos, kardecistas e minicismo, um verdadeiro acolhimento de cultura. Entenda a história da Umbanda. Enfim, você já sabe da história, vamos saber agora. Vamos saber quais são os fundamentos da teologia da Umbanda. Acredita só apenas em um Deus único, supremo, isso aqui eu já falei. Mas vamos saber aqui quais são as leis, né? Que apareceu aqui pra mim, mas eu não tô... Então eles acreditam assim num Deus evangélico, né? Digo, Deus ele pode significar qualquer Deus, tanto Deus evangélico, tanto outro Deus de outra religião. Então ele acredita em um Deus sim, que criou, teve a força, ajudou na força da natureza, criou o ser humano, que criou a natureza.
Então, ele também acredita neles e também acredita nos ensinamentos da terra, portanto, estuda os evangelhos e mandamentos também em as orações. Outra lei, né, os orixás são manifestações de um Deus nas coisas e na natureza, que comandam 7 linhagens de vibrações, ou seja, Deus está presente em tudo. Acredita que também se em vida após a morte, onde o espírito desencarnado poderá progredir na sua evolução até ao ajudar quem precisa em outra vida. Há possibilidade de comunicação com o espírito através da mediunidade. A mediunidade é presente e especial que é um Deus que confia para o humano comunicar aos outros mundos vibrações através do seu corpo. Existe uma lei de causa e efeito, que tudo que deseja tem a sua volta. Então, ele também acredita nessa lei da Umbanda. Ele acredita que tudo que você for fazer vai voltar para você. Tudo que você faz causa um efeito. Tanto em tudo. Então, eles acreditam. Para quem acha que a Umbanda só faz o mal, né? Ele acredita também que a caridade é uma lei suprema, através de atendimentos, guias espirituais ajudam as pessoas que socorrem em Umbanda. Então ele acredita que ajudar, né, as pessoas, da quem tem caridade, né, as pessoas que precisam, ele também está sempre ali, né? Ele acredita também que a única força que cura possibilita milagre a fé de cada indivíduo. Não existe seres voltados para o mal, mas sim o que estão tendo uma oportunidade de aprendizagem e evolução espiritual. Não existe sorte ou coincidência, tudo ocorre por uma razão, para um aprendizado e experiência. E eles acreditam a última, né? O universo é um composto de energias e um equilíbrio entre o negativo e o positivo. Assim também é composta a Umbanda, sendo um positivo forças acolhedoras e um negativo a força de guardiões e protetoras. Gostou do conteúdo? Ficou interessado em saber mais? Então vá pesquisar mais um pouco, né? Como a gente já sabe das leis, né? Agora vamos saber quais são quais são os deuses que eles acreditam. Assim, claro que eles acreditam, eles se manifestam, né? Eles usam ali os seres da natureza, os espíritos da natureza, para poder se incorporar, para poder ajudar outro ser humano. Mas quais são esses espíritos, né? Quais são esses espíritos que eles usam, que eles acreditam? Quais são os costumes, né? Os costumes da Umbanda. Você não sabe? Após a gente vai ficar sabendo nesse vídeo quais são os costumes da Umbanda, né? Porque cada religião tem um costume, né? Diferente. Tem um costume diferente, né? Então, é muito importante. Claro que eu já vi várias vezes, eu já entrei e tudo mais. Eu já participei, eu já fui algumas vezes para visitar, né? E não tenho nada contra, porque eles me trataram muito bem, né? Eles não me maltrataram nem nada, nem me forçou a nada. Então eles são bem, que eles gostam muito de aceitar as pessoas mesmo assim, de braços abertos, né? Sem nenhum preconceito. A Umbanda, enfim, geração as reuniões. Outro costume que eles usam, assim como outras religiões, tem um culto, né? Que eles ficam ali um certo horário para poder para aquele local daquela religião dele. Assim como outras religiões têm um momento para ir para um local fazer isso, eles também têm. Como eu coloquei aqui, né? Falei aqui que é um terreiro, enfim, barracão, que eles usam essas palavras para poder um local que eles ficam usando muito. Eles usam as giras, são reuniões de sessões na quais espíritos de uma mesma categoria se agrupam e se manifestam. Então eles ficam ali, se ajuntam, né? Combinam naquele mesmo horário. E às vezes eles até comemoram ali, faz várias alimentos, frutas da natureza, faz uma festa muito boa, viu? Que os alimentos são muito bons, muito gostosos mesmo. E que, claro, eles oferecem sim, mas não tem nada de fazer o mal, né? Claro que eles usam também para fazer o mal, né? Mas é mais para o pessoal da África. Eu acho que eles fazem mais sacrifício de pegar animal e fazer. Essas daqui do Brasil são muito difíceis.
de uma mesma categoria. Aí se grupam e se manifestam. As gírias podem ser abertas de atendimento de existências de fechadas ou públicas. Pode ser usado ou tanto em um local fechado ou tanto num local público. Mas as mulheres, elas vão bem vestidas, elas usam aquelas roupas, aqueles vestidos bem bonitos, se maqueiam, né? Elas fazem e é muito bonito, né? O que? Eles usam tanto o local fechado aberto, tanto o público, para o estudo e treinamento, né? Para os treinamentos. Nas gírias, as entidades se incorporam nas medios e podem oferecer orientações, conforto, além de dar o passe às pessoas que visitam a casa urbana. Aí o busco é uma busca de apoio. Aí o ritual se gira envolve também as danças, cânticos e defumações, orações, e cada casa de Umbanda pode ter algumas variações de seus rituais. Existe também nessas reuniões que eles usam, né, de eles se reunirem, tanto público, tanto em um local fechado. Existe sim o pai e a mãe de santo. Assim como na religião cristã existe o pai, o filho e o Espírito Santo, né? Que são três. Então a mesma coisa eles usam também no Umbanda. Ele acredita no pai, acredita na mãe e acredita também no Espírito. A mãe de santo, né? Também, e também do pai. Então eles são sacerdotes da Umbanda. Então o pai ou a mãe de santo é o pai e são sacerdotes da Umbanda em suas casas ou terreiros. São responsáveis por todas as atividades espirituais. Eles abrem, conduzem e fecham as guias de seus orixás, chefe espiritual da casa, e que determinam também a linha de trabalho seguida pela casa. O pai ou a mãe de santo também deve oferecer apoio e aconselhamento aos outros medios orixás. Seu desenvolvimento faz o mesmo a todos os que frequentam o terreiro. Uma das principais crenças da Umbanda é a mediunidade. É por meio dela que se realiza a comunicação entre o plano e o plano espiritual. O nosso plano e o nosso plano espiritual. Qualquer pessoa pode manifestar mediunidamente, mas para realizar atendimento deve receber treinamento apropriado. As entidades incorporam nos medios e se agrupam em diferentes linhas e que são presididas por diferentes orixás. Essas entidades são chamadas guias e são espíritos de luz, já no estágio avançado, né, de aprendizado, e que oferece auxílio e orientação. A caridade, né? Eles usam a caridade na Umbanda. Para eles fazerem algum casamento, algum tipo de casamento, eles fazem alguma cerimônia assim, igual as outras igrejas que faz casamento de algum Umbanda, né? Uma pessoa que tem a religião Umbanda. Eles fazem as mesmas cerimônias ali, né? Enfim, com comidas, com flores e tudo mais. Os costumes dele é isso, né? Eles fazem isso, né? Usa também aliança, não tem esse negócio. São livres para fazer o que quiser. Outra coisa bem legal, né? Os costumes que eles usam. Alguns que eles usam muito e acreditam muito é nos orixás, são deuses cultuados pelas muitas crenças africanas, sendo ligação à família, aos clãs. No Brasil são cultuados os seguintes orixás: Exu, né, que eu falei aqui alguns, e detém axés vinculados à natureza. A palavra axé é de abrangência extraordinária, entre muitos significados esta vida. Poder e energia. A axé é metafísica nas religiões africanas, e a axé da orixá define o seu poder. No sistema religioso africano, os orixás representam força ao grupo da família e têm caráter social e função de proteção e sobrevivência do grupo. Da implantação na família do axé orixá parece fetichismo, concretização a um ser adorado, a um culto, a um objeto. Nas religiões africanas, o fetiche é um vínculo existência entre orixás e homens. Os orixás têm a sua cor, sua metal, seu elemento da natureza e sua representação de seu caráter. Exu. As lendas africanas traziam pelo povo Ioru, colocavam o Exu como um diabinho elevado e não secretismo católico. Esse orixá foi associado ao demônio, e ele é quem leva o homem para o mau caminho.
Suscita guerras e disputas. Também é responsável pelos cães, pela desunião. Os cães e pela desunião. Eu tô rindo assim, minha gente, porque não é rindo do que eu tô lendo, mas sim é porque eu fico vendo assim, me lembrando das pessoas que ficam achando, pensando com discriminação com essa religião, sendo que não tem nada a ver com o que eles falam, né? Não tem nada a ver com o que o povo gosta de ficar com discriminação, inventando coisa, né? E que, na verdade, quando você estuda, você vê que é totalmente diferente. Também a cidade, então, ele leva então, é um período de escravidão, contudo, Exum era um invocado para castigar os senhores brancos e apresentaram um tridente de ferro e um falo imenso, chifres como o diabo cristão. Vocês sabem que esse Jesus evangélico, ele veio de navio nos braços dos colonizadores, obrigar os índios, os africanos e os indígenas a aceitar sua religião, sua divindade, que foi criada ali pelos romanos, pela Igreja Católica, no meio do deserto, né, para poder conter guerras judaicas e também controle de massa. Obrigaram os índios e os africanos a aceitar essa divindade e tirou as suas raízes, né, as pessoas negras, as pessoas indígenas que tinham seus deuses, tinham seus costumes, tinham suas crenças, suas religiões, e esse cristianismo veio aí se espalhar e alguns deles foram até mortos porque não aceitaram essa divindade do cristianismo, tá bom? Então, por isso que eles usam o Exum da escravidão, que faziam um equivocado de castigar os senhores brancos, porque antigamente a pessoa que era escrava, que era negra, ela não podia ter... tem até um vídeo meu aqui explicando melhor, que eles não podiam construir família, não podia ser nada, para poder virar ali escravo dos brancos. Os brancos não faziam nada, os negros que faziam tudo para eles. Então, os negros passaram por um processo muito de escravidão. E por isso que eles ficaram castigando os senhores brancos. E apresentado com uma trindade de ferro, um falo imenso, chifres como o diabo cristão. Ogum é o orixá das guerras, que simbolizado por a haste curvada como uma espada. Foi secretizado na Bahia do Santo Antônio, no Rio de Janeiro, como São Jorge, e na África de orixá de caçadores. O metal é o Ogum e o ferro. Amolu, Xipã, Aboluaiá, é um orixá que domina a terra, o sol e as epidemias. É que os orixás da saúde e protetor dos aleijados. Suas comidas são o bode, o galo e o porco. Xangô é o orixá do trovão, das tempestades, assim como o indígena, também o índio, ele acredita muito nessa força desses seres, né? Que é um deus lá do trovão, da tempestade. Seu metal é o cobre, seus poderes são o raio e o fogo, considerado como guerreiro e violento. Yansan é um orixá feminino que preside os ventos e tempestades e domina os raios e os espíritos e simboliza com chifres de bufaló, e sua arma é a adaga e secretizada com a Santa Bárbara. Eita, Santa Bárbara. Oxóssi é um orixá que preside a caça, sendo protetor dos caçadores. O filho de Iemanjá, juntamente com o Exum, Ogum e Exu é o metal Oxóssi, e o bronze e suas ferramentas são arco e flecha. É o mesmo elemento desses deuses, são os mesmos elementos do indígena, do índio, né? Assim como do africano também. Nanã é o orixá feminino mais velho. Secretismo é o feito de Santa Ana, mãe da Virgem Maria, e o orixá que preside as águas profundas e os pântanos escuros nevoeiros. Iemanjá é considerada uma mãe de todos os orixás e achada de Iemanjá. Por isso que eles vão lá cultuar lá, né, fazer as suas rezas, levam flores, né, no dia para poder, né. Aqui na praia aqui perto onde eu moro, aqui em Natal, eles fazem muito isso. E eu acho muito bonito isso. Estas pedras, as pedras do mar, canjas, marinhas, vasos de porcelana azul, e seu metal é a prata. Tem o secretismo como lendas nórdicas e que o associam à sereia. No catolicismo, o secretismo ocorre de Nossa Senhora da Conceição e na Bahia da Nossa Senhora das Candeias. A considerada mãe das águas, representa esse endereço. A festa da Iemanjá acontece dia 31 de dezembro em locais do Rio de Janeiro, atrai multidões.
O Oxum é o orixá feminino das águas e representa a sexualidade e a vaidade. Seus metais são cobre na África e o latão dourado no Brasil. Sua representação social é o amor, secretismo. No catolicismo ocorre Nossa Senhora das Cadeias e Nossa Senhora da Aparecida. O Axumaré é o orixá do arco-íris, responsável pelos dias, pelos anos, pela sucessão de tudo que ocorre na natureza. Representa continuidade e o secretismo feito a São Bartolomeu. O Ossain é um orixá das matas, o dono das folhas e ervas, e vive na floresta, confundido com lenda indígena do capoeira que tem somente uma perna. O Oxalá é um orixá da criação responsável por tudo que cresce. Sua cor, o branco, o metal, o iluminado, o alumínio, né? O secretismo de Jesus Cristo. Jovem e candomblé, guerreiro e audaz. Secretismo religioso. É uma das religiões africanas que foram agrupadas e ficou conhecido no Brasil como candomblé, caráter social e proteção ao grupo. Né? Então, você está sabendo algumas coisas aí, mas existe muita coisa, tá bom? Que eu recomendo bastante vocês saberem, procurar mais saber sobre essas religiões, porque é muito interessante, né? A gente aprender sobre as religiões. Então, é isso, né? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.